aos nossos corações. E eu gostaria de pedir para que você que está com a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Tanto os irmãos que estão aqui comigo no Facebook, como também no Instagram. Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 13, apenas o versículo 13 de Gênesis 16. Nós vamos abordar todo esse capítulo, mas apenas vamos ler nesse momento o versículo 16 de Gênesis. Gênesis capítulo 16, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Glórias a Deus. Que o Espírito de Deus possa falar em cada coração nessa noite, trazendo esperança para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Meus irmãos, o capítulo 16 de Gênesis, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 6, nós aprendemos do verso 1 ao 6 o que acontece quando nós não compreendemos a vontade de Deus, ou quando nós, mesmo diante das orientações do Senhor, acabamos por desprezar as orientações de Deus. Do versículo 1 ao 6 a gente vê o que acontece, quais são as consequências da nossa impaciência, da nossa desobediência. Mas na segunda parte, que vai do versículo 7 em diante, de Gênesis capítulo 16, a gente vê o contrário. A gente vê o que acontece quando a gente consegue compreender aquilo que Deus está pedindo para a gente, quando a gente consegue entender o que Deus quer de nós e a gente começa a colocar em prática, e aí então a gente vai ver o que acontece. Mas nesse primeiro momento dessa palavra, nessa primeira parte dessa breve palavra que vamos transmitir hoje, nós encontramos aqui três personagens bíblicos que, mesmo diante da orientação de Deus para aquele tempo da vida deles, e em especial os dois primeiros personagens, que são Sarai ou Saraí e Agar e Abrão, principalmente esses dois personagens que tinham da parte de Deus já uma palavra, e a partir do momento que eles começam ou que não compreenderam, ou que começam por sua impaciência, a descumprir, a tentar dar um jeito na situação, nós vemos como que eles atraíram coisas ruins para a vida deles. E nós vamos ver aqui então primeiro sobre Saraí. No capítulo 16, no início do capítulo 16, ela demonstra estar muito impaciente com a situação vivencial, com o momento vivencial. Ela demonstra muita impaciência. Ela sabe, para ela está bem claro que é um decreto do Senhor para a vida dela durante um tempo que ela não gere filhos. Para ela está claro para ela que foi o Senhor quem estava impedindo dela ter um bebê, dela ter uma criança. E ela diz isso para Abrão. No verso 2 ela diz: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Na mente dela está bem claro que não é o diabo, que não são as pessoas, mas que é o Senhor. Porém, ela pega essa informação e parece que ela despreza que é o Senhor que está fazendo isso. E então ela toma a sua serva e ela trama ali um plano para então poder resolver essa situação desse impedimento na vida dela. Ela cria algo, é como se ela
estivesse querendo dizer, consciente ou inconscientemente para Deus, era como se ela quisesse mostrar para Deus que ela podia resolver esta situação sem a ajuda dele. É como se nesse momento, parece que inconscientemente, ou como disse, conscientemente, ela está querendo mostrar com essa atitude que eu posso resolver sem a tua presença. Isso que eu estou vivendo agora, esse impedimento, eu posso resolver sem a ajuda do Senhor. Eu vou mostrar para Deus que eu posso sim resolver sem a ajuda dele. E ela acaba então atraindo para si coisas ruins. E a primeira coisa que ela atraiu para si foi o desprezo. E o que é o desprezo? Desprezo é ausência de consideração. É uma demonstração de falta de estima, de apreço. Porque foi assim que quando Agar viu que estava grávida, que havia concebido, que havia no seu ventre um bebê, ela começou a desprezar a Saraí. Porque foi as ações de Saraí, de impaciência, de tentar resolver sem a ajuda de Deus, acabou trazendo desprezo. A segunda coisa, acabou trazendo contenda com o seu marido, porque o texto bíblico diz no versículo 5, disse Saraí a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Isso acabou gerando, além do desprezo, acabou gerando uma contenda no seu casamento. E, por fim, acabou gerando um posicionamento dela de exaltação. Porque todos aqueles que humilham alguém, certamente, independente do que seja a situação, independente se a pessoa tem razão ou não, quando nós humilhamos alguém, a palavra do Senhor diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Saraí, no versículo 6, diz a Bíblia que ela humilhou a Agar. Ela humilhou a Agar. Tudo começou em desprezar as orientações de Deus, em esperar o tempo de Deus. Tudo começou através de uma impaciência e de uma atitude de tentar resolver, de tentar mostrar para Deus que, olha, eu não preciso da tua ajuda. Eu vou mostrar para Ele que eu não preciso da ajuda dEle para resolver esse problema que eu tenho. Eu quero engravidar. Ele tem me impedido, então eu vou mostrar para ele que eu não preciso dele para fazer isso. E ela acabou atraindo para a sua vida desprezo, contenda e exaltação. São atitudes de quem está impaciente. São atitudes de pessoas que se esqueceram do que Deus falou ou que não conseguiram compreender. Mas nós temos aqui um segundo personagem, que é Abrão. Abrão, ele agiu de maneira errada. No capítulo 15 de Gênesis, no versículo 4, o Senhor havia dito a ele que o herdeiro dele seria gerado dele. Será gerado de ti o seu herdeiro. O Senhor havia dito isso para ele. Mas parece que ele não compreendeu muito bem como que isso se daria. E quando sua esposa vem com essa proposta, a Bíblia diz, vai anuir, ele vai se unir a esse conselho de sua esposa. Ele não se posiciona. Ele age de maneira errada por duas vezes. A primeira vez, ele agiu errado porque não repreendeu a Saraí, porque não discipulou, porque não orientou, porque não ensinou a sua esposa naquele momento de impaciência. Ele, pelo contrário, ele fez o que uma pessoa impaciente mandou ele fazer.
E isso trouxe para a vida de Abrão, também atraiu para a vida dele coisas ruins. Mas ele errou uma segunda vez, quando agora Sarai vai até ele para falar com ele, para questioná-lo, porque Agar começou a desprezá-la. Ele, em vez de tomar um posicionamento, ele se cala e deixa que a mulher dele resolva aquela situação. O que ele atraiu para si agindo dessa maneira? Ele atraiu culpa, ele atraiu julgamento, ele atraiu 13 anos em que sua história deixou de ser contada, porque do capítulo 16 de Gênesis ao capítulo 17, há um período de 13 anos que a história dele paralisou ali. A Bíblia dá esse salto no tempo e só vai voltar a falar a dizer da história dele 13 anos depois. E o pior de tudo, ele recebeu uma dura repreensão do Senhor no capítulo 17, no versículo 1, quando o Senhor disse para ele, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor o repreende. Quando o Senhor, 13 anos depois, a história nos mostra que 13 anos depois, o Senhor, quando vai a ele, o Senhor o repreende, a voz de Deus o repreende, dizendo para ele: seja perfeito, anda na minha presença. Porque Abrão também parece que não compreendeu direito aquilo que o Senhor havia dito para ele, e por isso cedeu às tentações e os desejos de sua própria carne. Então nós temos Sarai, que por sua impaciência, por não ter compreendido, agiu de certas maneiras e atraiu para si o mal. Abrão parece não ter compreendido o que Deus lhe havia dito acerca do filho ser gerado a partir dele, e ele também age de maneira errada, e ele acaba atraindo para si coisas ruins. Mas nós temos também aqui uma egípcia chamada Agar. Agar, ela era uma escrava. Agar era vista pelos seus patrões como um objeto. Sarai e Abrão viam Agar como um objeto, porque Sarai pega Agar e quer dar para Abrão. É tratar o ser humano como um objeto. Ela era tratada assim. E em momento nenhum ela se posicionou, Agar se posicionou. Mas como poderíamos cobrar isso de Agar se o próprio Abrão não se posiciona? Se o próprio homem que tem uma promessa de Deus, se a própria mulher que tem uma promessa de Deus não se posicionam de maneira correta, como cobrar isso de uma egípcia? Ela não se posiciona. A segunda coisa que eu percebo que Agar fez nesse texto é que ela desprezou a Sarai. Uma segunda atitude de quem não compreendeu a vontade de Deus. Porque quem despreza o outro, uma pessoa que despreza a outra, é uma pessoa que não compreendeu ainda a vontade de Deus para a sua vida. Uma pessoa que finge que a outra não existe ou que ignora a outra pessoa. É uma pessoa essa que ainda não compreendeu a vontade de Deus. E foi exatamente isso que Agar fez. Você vai lembrar disso. Você sabe aquela história que acontece muito na nossa sociedade, nos nossos dias? A pessoa começa a ver que a sua vida melhorou um pouquinho. E um bom emprego, conseguiu um emprego que não é nem tão bom assim, ou conseguiu um relacionamento, e a partir daquele momento já começa a desprezar todo mundo, já começa a esquecer-se de todo mundo, porque a vida deu um bocadinho só, melhorou um pouquinho. Assim foi com Agar. Ela viu que Deus estava impedindo a Sarai, mas não estava impedindo a ela de gerar. Ela engravidou, ela gerou algo aconteceu de bom para a vida dela.
e ela logo se sentiu no direito de começar a desprezar as pessoas. Essa atitude dela atraiu para a vida dela duas coisas muito ruins. A primeira coisa, Sarai a humilhou. Agar foi humilhada. Versículo 6 diz, de Gênesis capítulo 16, que Sarai humilhou a ela. E tem muitas pessoas que estão atraindo para si isso, porque a vida melhorou um pouquinho, começou a desprezar os outros. Porque subiu um degrau, começa a se sentir, pensar de si além do que convém. Isso atraiu para a vida de Agar, esse sentimento atraiu para ela humilhação, porque Sarai a humilhou. E por fim, trouxe para Agar, atraiu para ela sentimentos de desistência, porque no versículo 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur. Caminho de Sur era o caminho que levava de volta para o Egito. Quando ela é humilhada, ela some, ela sai da casa e do território onde estavam ali a Sarai, e ela já se coloca já num caminho de volta para o Egito. E tem muitas pessoas vivendo hoje assim, que melhoraram um pouquinho a situação e começaram a desprezar os outros e começaram a atrair coisas ruins para a vida. Começaram a entrar de volta, se colocaram de volta no caminho de Sur, que é o caminho do Egito. 3 personagens bíblicos que, por suas ações, por terem sido impacientes com o que estavam vivendo, 3 personagens que não compreenderam direito a vontade de Deus para a vida deles, para aquele tempo da vida deles, e que começaram a tentar resolver as situações a seu jeito, que atraíram coisas muito ruins para a sua vida. Então essa é a primeira parte desse texto. Esse texto, a primeira parte de Gênesis 16, ela nos ensina isso, o que acontece quando nós somos impacientes e quando não compreendemos a vontade de Deus. Mas eu quero concluir a palavra dessa noite ao teu coração, essa ministração ao teu coração, sobre a segunda parte, o que acontece. É uma coisa extraordinária que acontece, é uma coisa impactante que acontece na vida de qualquer pessoa, que quando é direcionada por Deus, quando Deus entra na vida da pessoa, quando Deus intervém e a pessoa começa a obedecer a palavra de Deus, a fazer o que Deus manda, como que as coisas mudam. E é o que nós vemos na vida dessa egípcia chamada Agar. Agar não saiu para procurar Deus quando foi humilhada, mas o Senhor saiu à procura daquela mulher. Aleluias, aleluias. Nem Abrão viveu o que Agar viveu. Abrão ouviu a voz de Deus, Deus se revelou a ele, falando com ele. No capítulo 15, Abrão tem uma visão e ele ouve a palavra de Deus, mas não diz que ele viu ao Senhor. No capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala com Abrão, o texto não diz que Abrão viu o Senhor. Mas aqui em Gênesis capítulo 16, o anjo do Senhor se revela a essa mulher que sofre, a essa mulher que está agora desesperada, que não sabe o que vai ser dali para frente na sua vida, não sabe o que vai comer, não sabe aonde vai morar, aonde vai viver. É essa mulher que atraiu para si tantas coisas ruins, mas essa mulher desesperada, o Senhor se revela para ela. O anjo do Senhor. Ela foi encontrada pelo anjo do Senhor. No versículo 7, o texto diz assim: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Agar não estava à procura do Senhor. Ela estava tentando fugir dos seus problemas.
Mas o Senhor, aleluias, se compadeceu daquela mulher. Ele foi à procura dela. Ele estava à procura dela. Aleluias. Saraí expulsou, mas o Senhor queria encontrar. Glórias a Deus. E nessa noite, aleluias, apesar de nós, o Senhor, aleluias, Ele nesta noite marcou esse encontro conosco. Ele sabe exatamente onde você está. Ele achou Agar no deserto, no caminho do deserto, no caminho indo de volta para o Egito. Ele viu onde que ela estava, ele sabia onde ela estava, ele achou. Ele sabe onde nós estamos. Ele sabe que a sua igreja, nesse tempo, está recolhida em seus lares. Aleluias. Ele sabe nesse tempo, aonde exatamente como nós estamos. Ele sabe como nós estamos. Ele sabia aonde aquela mulher estava. Ele sabia como ela estava. E o Senhor sabe como nós estamos. Aleluias. Tudo começou a mudar na vida de Agar quando ela foi encontrada pelo Senhor. Um dia esse amor nos encontrou. Um dia esse amor nos encontrou no caminho de Sur. Um dia esse amor nos encontrou. E é diferente, a vida de quem é encontrado pelo Senhor é diferente. A vida de quem é encontrado pelo Senhor é diferente. Você pode estar de repente como Agar, pensando, meu Deus, e agora? Como que vai ser o meu amanhã? E agora? Como que vai ser daqui a um mês? Senhor, daqui a uma semana, como vai ser? Agar saiu para aquele caminho totalmente despreparada. Ela não colocou nada no seu alforje. Ela não colocou nada, ela não se preparou para fazer aquilo. Ela não estava preparada para viver aquilo que viveu. Muitos de nós, meus irmãos e irmãs, fomos pegos despreparados. Mas você pode ter a certeza de uma coisa: o Senhor sabe onde nós estamos e como nós estamos. E assim como Ele se manifestou àquela mulher Agar, eu tenho certeza, assim como Ele não esqueceu da vida daquela mulher, não desamparou a vida daquela mulher, Ele também não vai nos desamparar nesse tempo, em nome de Jesus. A segunda coisa que é interessante, além de ser encontrada pelo Senhor, o texto diz que ela foi ensinada pelo Senhor. Aquilo que Abrão não fez na sua casa, o Senhor fez por ela. Aquilo que Saraí não teve condições de fazer, porque Saraí, como mulher de Deus, poderia ter ensinado a Agar: Agar, não despreze as pessoas. Agar, não faça isso quando sua vida melhorar um pouquinho. Olha, não sai já chutando tudo, não sai chutando as pessoas, não sai abandonando, falando das pessoas. Ela poderia ter ensinado a Agar a fazer assim, mas ela não teve paciência para lidar com alguém que a desprezava. Abrão também não quis ensinar, mas a Bíblia diz que ela foi ensinada pelo Senhor. E o que é que o Senhor a ensinou? Gênesis 16, versículo 8, diz assim: Disse-lhe Agar, serva de Saraí: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, e aqui ele começa a dizer, aqui ele começa a ensinar o que aquela mulher deveria de fazer naquele momento da vida dela. E o anjo do Senhor diz assim: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. O anjo do Senhor ensina a Agar um princípio muito importante. Pare de desistir das coisas, volta para lá, paga o preço, mas não desista, não abandone, não saia, não desista. Olha, o clima lá pode não ser bom para você, mas não saia, volta. Nós estamos acostumados a desistir das coisas e das pessoas por causa dos momentos de humilhação. A gente só está preparado para o bem, mas quando o mal chega, a gente não está preparado.
E o anjo do Senhor está ensinando para Agar. O anjo do Senhor está ministrando ao coração daquela mulher aquilo que muita gente não teve paciência para fazer. E nesta noite a palavra do Senhor, eu não sou o anjo do Senhor, mas eu falo através dele, eu falo em nome dele para a tua vida. Não desista. Se você começou algo, vá até o final. Não desista, não seja daqueles que abandonam. Diante das dificuldades, Agar enfrentou uma dificuldade. Saraí a humilhou, mas Saraí não a expulsou. Ela foi humilhada, mas ela não foi expulsa. E muitos de nós temos feito como Agar. Mas agora que a palavra do Senhor chegou para nós, aleluias, Ele está dizendo nesse tempo, não desista. Não desista, fique de pé firmado, em nome de Jesus. Outra coisa, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ele não apenas vai ensinar, mas ele vai declarar coisas acerca do futuro. Talvez Agar pensou naquele dia, acabou tudo, vai acabar tudo. Mas a visão de Deus, que é uma visão muito mais ampla, o anjo do Senhor está ministrando, não é o fim, pelo contrário. Volta, faz o que eu estou te mandando, volta, obedece, volta, porque eu vou multiplicar a tua descendência. Não será o teu fim, e não será o fim do menino que está no teu ventre. Eu vou multiplicar a tua descendência. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Que coisa linda! E é essa fé que eu tenho para a vida dos meus filhos. Agar se desesperou. Agar entrou num processo de histeria, de desespero. Saiu abandonando tudo, se desfazendo de tudo e pensando mal. E a palavra do Senhor veio para isso, para regular as coisas, para dizer: filha, para com tudo, volta. Quem mandou você largar a tua rede? Quem mandou você parar? Volta, reinicia o processo, mas agora com humilhação. Tira essa soberba da sua vida, tira essa vaidade. Aprende a lidar com o outro que pensa diferente de você. Ela te humilhou. Aprende a lidar com esses momentos de maneira mais madura. Volta, porque até o que está no teu ventre está protegido, vai ser forte. Aleluias, glórias a Deus, será forte, não é o nosso fim. Tem uma canção que diz que não, este não pode ser meu fim, não é o que Deus sonhou para mim, preparou para mim. Ela foi encontrada pelo Senhor, ela foi discipulada pelo Senhor. O texto bíblico diz que ela invocou o nome do Senhor. O texto diz: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela viu o Senhor, o anjo do Senhor, ela viu o anjo do Senhor. Muitos biblistas e teólogos muito respeitados afirmam que é esta uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ela viu o Senhor, algo que nem Abrão, é algo que só tinha acontecido até então, antes da queda do homem, no paraíso, quando Adão e Eva viam ao Senhor. Quando Deus descia ali na terra. E agora, depois da queda do homem, ele se revelou a uma mulher. Você lembra quando Jesus ressuscitou? Quem foi a primeira pessoa que o viu
após a sua ressurreição? Foi uma mulher. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Ele se revelou para aquela mulher no caminho do Egito, no caminho de Sur. No momento de desespero da vida dela, ele se revelou para a vida daquela mulher, mas não se revelou para dar a ela apenas uma experiência, mas para mudar a história de vida dela, para impactar a vida dela num momento tão desesperador como ela estava vivendo. Esse é o Deus que se revela nesses momentos. Aleluias! Glórias a Deus, e que você tenha experiências extraordinárias com Deus, porque Ele sabe exatamente aonde você está, na condição que você está. E se você se encontra como Agar, desesperada, não sabendo lidar com as situações novas da tua vida, Ele pode te ensinar, e nessa noite Ele está nos ensinando como lidar. Você não está desamparado, meu irmão, minha irmã. Você que está aí na sua casa, junto com a sua família. Deixa eu te falar uma coisa, Ele te vê. Ele está te vendo agora, você que está no Instagram, você que está aqui comigo no Facebook. Eu sinto muito forte a presença desse Senhor. Eu sinto muito forte a presença desse Senhor. Oh, aleluias! Aleluias, aleluias! O Deus que orientou a Agar num momento tão preocupante da vida dela. Ela estava tão preocupada, mas o Senhor, que é misericordioso, acolheu aquela mulher. Nesta noite, oh, aleluias, ela pôde testemunhar. Ela viu o Senhor. Ela viu o Senhor. E eu concluo dizendo que quando Deus entra na nossa vida, sabe o que acontece? Aqueles que não nos davam ouvidos começam a ouvir. A presença de Deus na nossa vida traz dignidade. A Bíblia diz que o nome de Ismael foi o anjo do Senhor que falou para Agar: Agar, você vai chamá-lo de Ismael. Deus revelou o nome do filho dela para ela. E quando ela voltou e obedeceu a voz do Senhor, e quando ela voltou e fez o que a palavra do Senhor mandou, a Bíblia não diz que Deus mandou Abrão chamar Ismael de Ismael. Abrão levou Agar a sério. Abrão, aquele homem que não quis nem ir lá falar com Agar. Abrão, aquele homem que não quis intervir para ajudar Agar, não quis ouvi-la. Agora, quando ela retorna, ela está retornando diferente, ela teve um encontro com o Senhor. Ela agora começa a ser levada a sério. E a Bíblia diz, no versículo 15 e 16, diz assim: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que Agar lhe dera chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agar provavelmente disse a ele: olha, eu estou aqui, eu estou agora conjecturando, eu imagino que aquela mulher chegou e se humilhou, pediu perdão a Saraí pediu perdão por sua atitude. E quando ela foi falar com Abrão viu a diferença, ela teve um encontro com o Senhor, e quem tem um encontro com o Senhor muda. As pessoas mudam e se mudam, são levadas a sério. Sabe por que muitas pessoas não são levadas a sério? Sabe por que não dá para confiar em muita gente? Porque você não vê mudança. Você só vê discurso, mas não vê atitude. O anjo do Senhor não mandou Agar voltar e ficar quietinha. O anjo do Senhor mandou Agar voltar e tomar uma atitude, se humilha. Não é para você falar nada, é para você se humilhar perante a tua serva, perante a tua patroa, perante Saraí. Sabe por que não dá para levar muita gente? Sabe por que muitas vezes a gente não é levado a sério? Porque a gente diz que teve um encontro com Deus, mas nossas ações não mudam.
A gente permanece falando palavrão, contando mentiras, não honrando a nossa palavra, colocando coisas do mundo, apresentando coisas do mundo para as pessoas, nas redes sociais, no nosso social. Você precisa entender nesse tempo que além que Deus está tratando a sua igreja nesse tempo, Deus recolheu a sua igreja. E eu acredito que um dos motivos de Deus ter nos recolhido para dentro da nossa casa é porque Deus já não aguenta mais a nossa falta de testemunho. É porque Deus não aguenta mais a maneira como a gente fala que é cristão e não vive. Agar teve um encontro com o Senhor, a atitude dela mudou. Em nome de Jesus, a nossa atitude tem que mudar e tem que começar aonde? Dentro de casa. Ei, mulher, homem que está me ouvindo, adolescente, jovem. Deus te enclausulou dentro de casa para começar a te curar aí dentro da tua casa, dentro da minha casa, para que sejamos mais mansos, mais amorosos, mais respeitadores. Porque Deus está cansado de uma igreja que só chama Ele pelo nome, mas não muda de comportamento. Esse tempo, aproveita esse tempo e faz como Agar. Faz como Agar, muda de comportamento, muda de ação, se humilha, meu irmão. Se humilha, minha irmã, porque as pessoas vão começar a te levar a sério. Alabacharabás. Quando nós temos um encontro com Deus como essa mulher teve, as pessoas começam a nos levar a sério. Abrão levou Agar a sério e deu o nome, acreditou. Se Deus falou isso com você, se Deus falou que o nome do menino vai ser Ismael, está feito, é isso que Deus falou, então está feito, está assinado, eu vou cumprir a palavra que Deus está falando com você. Então, esse é o Deus que nos encontra nesse momento tão desafiador da nossa vida. Esse é o Deus que resolveu nos encontrar neste tempo. E quando nós sairmos desse momento, não será nosso fim. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a minha vida, que a bênção que Deus decretou sobre a vida de Ismael estará sobre a tua vida e a minha vida também. Como igreja, multiplicarei. Olha o que te diz o anjo do Senhor para você, para a igreja, para você que está aí do outro lado. Olha o que o Senhor está dizendo. Estão dizendo aí que a igreja nunca mais vai ser da mesma forma. E realmente, como eu disse ontem à noite na live da madrugada, não vai ser, vai melhorar. Vai crescer, não fique desesperado. A palavra do Senhor disse a Agar e diz a nós nessa noite: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Eu creio. Você que está aí no Instagram, você que está aqui no Facebook, nós vamos multiplicar após passarmos por esse tempo. Em nome de Jesus, você vai multiplicar após passarmos por esse tempo. É o que a palavra disse àquela mulher, e é o que nesta noite a palavra está dizendo para nós. Que o Espírito de Deus possa estar convencendo o teu coração. Você que está passando aqui agora, eu tenho 46 pessoas comigo aqui. Já tiveram muito mais pessoas ao longo dessa live. Pessoas que entraram, saíram. Mas você que está aqui comigo agora e está afastado de Jesus. Você que está aqui agora comigo e não conhece Jesus, como Agar também não conhecia o Senhor. Ele está aqui. Você que de repente está afastada do Senhor, está afastado do Senhor. E que nessa noite deseja se reconciliar. Nessa noite deseja se entregar, porque quer ver a tua vida ser transformada. Eu quero dizer para você que há esperança, que Jesus, assim como mudou, que aquele encontro que Agar teve, assim como mudou a vida dela, pode mudar a tua vida também a partir de agora. A vida de Agar começou a ser mudada a partir do momento que o Senhor a encontrou. Ela não procurava por Deus, mas Deus a encontrou. E pode ser que nesses dias você não esteja procurando por Deus como deveria estar. Mas nessa noite, Ele está de portas abertas para te receber. Em nome de Jesus. Se você deseja se reconciliar com Jesus,
Se você deseja ter esse encontro com Jesus, se você deseja confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa escrever aqui, escreve aqui, ou levanta a tua mãozinha, que você nessa noite quer voltar para Jesus, quer conhecer esse Jesus que muda história de mulheres como Agar. Eu quero orar pela tua vida, faça isso nesse momento, se houver alguém. Eu quero te dar 1 minuto. Eu peço a você que já é cristão que esteja intercedendo nesse momento. Mas eu quero a você que está no Instagram e aqui no Facebook comigo. Se você, assim como Agar, que estava desesperada, deseja mudar de vida. De repente você esteja assim, não sabe o que vai ser amanhã. Mas você está ouvindo o Senhor falar com você agora. Você que está aí na sua casa aí agora, com esse celular na mão. Alabashuri bacandarabás. Eu quero orar por você. Se você deseja voltar para Jesus, se você deseja confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida, se você deseja oficializar esse encontro com Deus, você não estava esperando por isso, mas Ele te encontrou nessa noite. Que você possa escrever aí que você quer, e eu quero orar pela tua vida. Se houver alguém, faça isso. Em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui uma canção. Em nome de Jesus, eu vou colocar uma canção para juntos louvarmos a Deus nessa canção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Louvado é o Senhor. Louvado é o Senhor. Glórias a Deus. Se você deseja, nessa noite, eu quero isso que aconteceu com Agar na minha vida. Eu quero isso que aconteceu com aquela mulher. Eu quero começar a ter agora atitudes boas, diferenciadas a partir desse momento. Eu quero orar por você. Você que largou Jesus. Você que se afastou. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Aleluias. Decidida a largar tudo e parar. Agar estava assim. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Não pares, Ele está vendo. Aleluias.